Bem-vindos a mais uma aula do Concursos em Áudio. Esse é o penúltimo episódio da nossa série sobre a PNAB. Em breve postaremos novas playlists sobre conteúdos para concursos públicos. Caso tenha alguma sugestão sobre os próximos episódios, basta comentar aqui embaixo. Muito obrigado e bons estudos! Política Nacional de Atenção Básica. A existência de uma unidade básica de saúde, inscrita no Sistema de Cadastro Nacional vigente, que passa a ser a UBS de referência para a equipe de agentes comunitários de saúde. A existência de um enfermeiro para até, no máximo, 12 ACS, no mínimo, 4, constituindo, assim, uma equipe de agentes comunitários de saúde. O cumprimento da carga horária integral de 40 horas semanais por toda a equipe de agentes comunitários, composta por ACS e enfermeiro supervisor. Fica garantido o financiamento das equipes de agentes comunitários de saúde já credenciadas em data anterior a esta portaria que não estão adequadas ao parâmetro de um enfermeiro para, no máximo, 12 ACS. Porém extinta a possibilidade de implantação de novas equipes com essa configuração a partir da publicação desta portaria. Cada ACS deve realizar as ações previstas nesta portaria e ter uma microárea sob sua responsabilidade, cuja população não ultrapasse 750 pessoas. O enfermeiro da estratégia de agentes comunitários de saúde, além das atribuições de atenção à saúde e de gestão comuns a qualquer enfermeiro da atenção básica descritas nesta portaria, tem a atribuição de planejar, coordenar e avaliar as ações desenvolvidas pelos ACS, comum aos enfermeiros da estratégia saúde da família, e deve ainda facilitar a relação entre os profissionais da unidade básica de saúde e os ACS, contribuindo para a organização da atenção à saúde, qualificação do acesso, acolhimento, vínculo, longitudinalidade do cuidado e orientação da atuação da equipe da UBS em função das prioridades definidas equanimemente conforme critérios de necessidade de saúde, vulnerabilidade, risco, entre outros. 6 equipes de atenção básica para populações específicas. Equipes do consultório na rua. A responsabilidade pela atenção à saúde da população de rua, como de qualquer outro cidadão, é de todo e qualquer profissional do Sistema Único de Saúde, com destaque especial para a atenção básica, em situações específicas, com o objetivo de ampliar o acesso desses usuários à rede de atenção e ofertar de maneira mais oportuna atenção integral à saúde. Pode-se lançar mão das equipes dos consultórios na rua, que são equipes da atenção básica, compostas por profissionais de saúde com responsabilidade exclusiva de articular e prestar atenção integral à saúde das pessoas em situação de rua. As equipes deverão realizar suas atividades de forma itinerante, desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas, na unidade móvel e também nas instalações das unidades básicas de saúde do território onde está atuando, sempre articuladas e desenvolvendo ações em parceria com as demais equipes de atenção básica do território, UBS e NAS, e dos centros de atenção psicossocial, da rede de urgência e dos serviços e instituições componentes do Sistema Único de Assistência Social, entre outras instituições públicas e da sociedade civil. As equipes dos consultórios na rua deverão cumprir a carga horária mínima semanal de 30 horas, porém seu horário de funcionamento deverá ser adequado às demandas das pessoas em situação de rua, podendo ocorrer em período diurno e ou noturno em todos os dias da semana. As equipes dos consultórios na rua podem estar vinculadas aos núcleos de apoio à saúde da família. Respeitando os limites para vinculação, cada equipe será considerada como uma equipe de saúde da família para vinculação ao NAS. Em municípios ou áreas que não tenham consultórios na rua, o cuidado integral das pessoas em situação de rua deve seguir sendo de responsabilidade das equipes de atenção básica, incluindo os profissionais de saúde bucal e os NAS do território onde essas pessoas estão concentradas. Para cálculo do teto das equipes dos consultórios na rua de cada município, serão tomados como base os dados dos censos populacionais relacionados à população em situação de rua realizados por órgãos oficiais e reconhecidos pelo Ministério da Saúde. Caso seja necessário o transporte da equipe para a realização do cuidado in loco nos sítios de atenção da população sem domicílio, o gestor poderá fazer a opção de agregar ao incentivo financeiro mensal o componente de custeio da unidade móvel. O gestor local que fizer essa opção deverá viabilizar veículo de transporte com capacidade de levar os profissionais da equipe,
equipamentos, materiais e insumos necessários para a realização das atividades propostas, além de permitir que alguns procedimentos possam ser realizados no seu interior. Essa unidade móvel deverá estar adequada aos requisitos pactuados e definidos nacionalmente, incluindo o padrão de identificação visual. O Ministério da Saúde publicará portaria específica e manual técnico disciplinando a composição das equipes, valor do incentivo financeiro, diretrizes de funcionamento, monitoramento e acompanhamento das equipes de consultórios na rua, entre outras disposições. As equipes de saúde da família para o atendimento da população ribeirinha da Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato-Grossense. Considerando as especificidades locais, os municípios da Amazônia Legal e Mato Grosso do Sul podem optar entre 2 arranjos organizacionais para equipes saúde da família, além dos existentes para o restante do país. Equipes de saúde da família ribeirinhas, ESFR, desempenham a maior parte de suas funções em unidades básicas de saúde construídas localizadas nas comunidades pertencentes à área descrita e cujo acesso se dá por meio fluvial. Equipes de saúde da família fluviais, ESFF, desempenham suas funções em unidades básicas de saúde fluviais, UBSF. As equipes de saúde da família ribeirinhas e fluviais deverão ser compostas, durante todo o período de atendimento à população, por, no mínimo, um médico generalista ou especialista em saúde da família, ou médico de família e comunidade, um enfermeiro generalista ou especialista em saúde da família, um técnico ou auxiliar de enfermagem e 6 a 12 agentes comunitários de saúde. As equipes de saúde da família ribeirinhas devem contar ainda, nas regiões endêmicas, com um microscopista. As equipes de saúde da família fluviais devem contar ainda com um técnico de laboratório e ou bioquímico. Essas equipes poderão incluir na composição mínimos profissionais de saúde bucal, um cirurgião dentista generalista ou especialista em saúde da família, e um técnico ou auxiliar em saúde bucal, conforme modalidades e segunda descritas anteriormente. As equipes de saúde da família ribeirinhas deverão prestar atendimento à população por, no mínimo, 14 dias mensais, carga horária equivalente a 8h dia, e 2 dias para atividades de educação permanente, registro da produção e planejamento das ações. Os agentes comunitários de saúde deverão cumprir 40h semanais de trabalho e residir na área de atuação. São recomendáveis as mesmas condições para os auxiliares e técnicos de enfermagem e saúde bucal. As unidades básicas de saúde fluviais, UBSF, devem funcionar, no mínimo, 20 dias e mês, com pelo menos uma equipe de saúde da família fluvial. O tempo de funcionamento dessas unidades deve compreender o deslocamento fluvial até as comunidades e o atendimento direto à população ribeirinha. Em uma UBSF, pode atuar mais de uma SFF a fim de compartilhar o atendimento da população e dividir e reduzir o tempo de navegação de cada equipe. O gestor municipal deve prever tempo em solo, na sede do município, para que as equipes possam fazer atividades de planejamento e educação permanente junto com outros profissionais e equipes. Os agentes comunitários de saúde deverão cumprir 40h semanais e residir na área de atuação. São recomendáveis as mesmas condições para os auxiliares e técnicos de enfermagem e saúde bucal, nas situações nas quais foi demonstrada a impossibilidade de funcionamento da unidade básica de saúde fluvial pelo mínimo de 20 dias devido às características e dimensões do território. Deverá ser construída justificativa e proposição alternativa de funcionamento, aprovada na Comissão Intergestores Regional, CIR, e na Comissão Intergestores Bipartite, CIB, e encaminhada ao Ministério da Saúde para avaliação e parecer redefinindo o tempo mínimo de funcionamento e adequação do financiamento, se for o caso, adotar circuito de deslocamento que garanta o atendimento a todas as comunidades assistidas, ao menos até 60 dias, para assegurar a execução das ações de atenção básica pelas equipes, visando minimamente a continuidade de pré-natal, puericultura e cuidado continuado de usuários com condições crônicas dentro dos padrões mínimos recomendados, delimitar a área de atuação com população adscrita, acompanhada por agentes comunitários de saúde, compatível com sua capacidade de atuação e considerando a linha segunda. As equipes que trabalharão nas UBSF deverão garantir as informações referentes à sua área de abrangência. No caso de prestar serviços em mais de um município, este deverá garantir a alimentação das informações de suas respectivas áreas de abrangência. As unidades básicas de saúde fluviais, UBSF, deverão cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos. Quanto à estrutura física mínima, devem dispor de consultório médico, consultório de enfermagem, consultório odontológico, ambiente para armazenamento e dispensação de medicamentos, laboratório, sala de vacina, banheiros, expurgo, cabines com leitos em número suficiente para toda a equipe,
cozinha, sala de procedimentos, identificação segundo padrões visuais da saúde da família estabelecidos nacionalmente. Quanto aos equipamentos, devem dispor, no mínimo, de maca ginecológica, balança adulto, balança pediátrica, geladeira para vacinas, instrumentos básicos para o laboratório, macro e microcentrífuga e microscópio binocular, contador de células, espectrofotomέτro e agitador de Klein, autoclave instrumentais, equipamentos diversos, sonar, esfigmomanômetros, estetoscópios, termômetros, medidor de glicemia capilar, equipo odontológico completo e instrumentais. O valor do repasse mensal dos recursos para o custeio das equipes de saúde da família Ribeirinhas será publicado em portaria específica e poderá ser agregado de um valor caso elas necessitem de transporte fluvial para a execução de suas atividades. O valor do incentivo mensal para custeio das unidades básicas de saúde fluviais será publicado em portaria específica, com uma modalidade sem profissionais de saúde bucal e outra com esses profissionais. Devido à grande dispersão populacional, os municípios poderão solicitar ampliação da composição mínima das equipes de saúde da família fluviais e equipes de saúde da família ribeirinhas, fazendo jus a um incentivo para cada agregação a ser definido em portaria específica. Para implantar equipes de saúde da família ribeirinhas nos municípios onde o teto de cobertura de equipes de saúde da família já tenha sido atingido, estas devem ser substituídas pela nova modalidade de equipe mediante aprovação pelo Conselho Municipal de Saúde, CMS, Comissão Intergestores Regional, CIR, e Comissão Intergestores Bipartite, CIB. As unidades básicas de saúde fluviais e as equipes de saúde da família ribeirinhas poderão prestar serviços a populações de mais de um município, desde que celebrado instrumento jurídico que formalize a relação entre os municípios, devidamente aprovado na respectiva CIR-CIB. Para a implantação de equipes de saúde da família fluviais e equipes de saúde da família ribeirinhas, os municípios deverão seguir o fluxo previsto para a implantação de equipes de saúde da família. Núcleos de apoio à saúde da família. Os núcleos de apoio à saúde da família, NAS, foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção básica, bem como sua resolubilidade. São constituídos por equipes compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes de saúde da família, das equipes de atenção básica para populações específicas, consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais, etc., e Academia da Saúde, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade dessas equipes, atuando diretamente no apoio matricial às equipes da AS. Os NAS fazem parte da atenção básica, mas não se constituem como serviços com unidades físicas independentes ou especiais, e não são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo. Estes, quando necessários, devem ser regulados pelas equipes de atenção básica. Devem, a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes e/ou Academia da Saúde, atuar de forma integrada à rede de atenção à saúde e seus serviços, ambulatórios especializados, etc., além de outras redes como suas redes sociais e comunitárias. A responsabilização compartilhada entre a equipe do NAS e as equipes de saúde da família, equipes de atenção básica para populações específicas, prevê a revisão da prática do encaminhamento com base nos processos de referência e contrarreferência, ampliando-a para um processo de compartilhamento de casos e acompanhamento longitudinal de responsabilidade das equipes de atenção básica, atuando no fortalecimento de seus princípios e no papel de coordenação do cuidado nas redes de atenção à saúde. Os NAS devem buscar contribuir para a integralidade do cuidado aos usuários do SUS, principalmente por intermédio da ampliação da clínica, auxiliando no aumento da capacidade de análise e de intervenção sobre problemas e necessidades de saúde, tanto em termos clínicos quanto sanitários. São exemplos de ações de apoio desenvolvidas pelos profissionais dos NAS: discussão de casos, atendimento conjunto ou não, interconsulta, construção conjunta de projetos terapêuticos, educação permanente, intervenções no território e na saúde de grupos populacionais e da coletividade, ações intersetoriais, ações de prevenção e promoção da saúde, discussão do processo de trabalho das equipes, etc. Todas as atividades podem ser desenvolvidas nas unidades básicas de saúde, academias da saúde ou em outros pontos do território. Os NAS devem utilizar as academias da saúde como espaços que ampliam a capacidade de intervenção coletiva das equipes de atenção básica para as ações de promoção de saúde, buscando fortalecer o protagonismo de grupos sociais em condições de vulnerabilidade na superação de sua condição. Quando presente no NAS, o profissional sanitarista pode reforçar as ações de apoio institucional e/ou matricial, ainda que não sejam exclusivas dele, tais como
análise e intervenção conjunta sobre riscos coletivos e vulnerabilidades, apoio à discussão de informações e indicadores e saúde, bem como de eventos sentinela e casos traçadores e analisadores, suporte à organização do processo de trabalho, acolhimento, cuidado continuado programado, ações coletivas, gestão das agendas, articulação com outros pontos de atenção da rede, identificação de necessidades de educação permanente, utilização de dispositivos de gestão do cuidado, etc. Os NAS podem ser organizados em duas modalidades, NAS 1 e NAS 2. A implantação de mais de uma modalidade de forma concomitante nos municípios e no Distrito Federal não receberá incentivo financeiro federal. O NAS 1 deverá ter equipe formada por uma composição de profissionais de nível superior escolhidos entre as ocupações listadas abaixo que reúnam as seguintes condições. A soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe deve acumular, no mínimo, 200 horas semanais. Nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 20 horas. Cada ocupação, considerada isoladamente, deve ter, no mínimo, 20 horas e, no máximo, 80 horas de carga horária semanal. O NAS 2 deverá ter equipe formada por uma composição de profissionais de nível superior escolhidos entre as ocupações listadas abaixo que reúnam as seguintes condições. A soma das cargas horárias semanais dos membros da equipe deve acumular, no mínimo, 120 horas semanais. Segunda, nenhum profissional poderá ter carga horária semanal menor que 20 horas. Cada ocupação, considerada isoladamente, deve ter, no mínimo, 20 horas e, no máximo, 40 horas de carga horária semanal. Poderão compor os NAS 1 e 2 as seguintes ocupações do Código Brasileiro de Ocupações: CBO médico acupunturista, assistente social, profissional ou professor de educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico ginecologista ou obstetra, médico homeopata, nutricionista, médico pediatra, psicólogo, médico psiquiatra, terapeuta ocupacional, médico geriatra, médico internista, clínica médica, médico do trabalho, médico veterinário, profissional com formação em arte, educação, arte educador, e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na área de saúde com pós-graduação em saúde pública ou coletiva ou graduado diretamente em uma dessas áreas. A composição de cada um dos NAS será definida pelos gestores municipais, seguindo os critérios de prioridade identificados, a partir dos dados epidemiológicos e das necessidades locais e das equipes de saúde que serão apoiadas. Os NAS 1 e 2 devem funcionar em horário de trabalho coincidente com o das equipes de saúde da família e ou equipes de atenção básica para populações específicas que apoiam. Os profissionais do NAS devem ser cadastrados em uma única unidade de saúde, localizada preferencialmente dentro do território de atuação das equipes de saúde da família e ou equipes de atenção básica para populações específicas, às quais estão vinculados. Não recomendada a existência de uma unidade de saúde ou serviço de saúde específicos para a equipe de NAS. A organização do trabalho do NAS deve seguir as normas publicadas pelo Ministério da Saúde, destacando os cadernos de atenção básica primária que tratam do tema, descrevendo as diretrizes, o processo de trabalho, as principais ferramentas e as ações de responsabilidade de todos os profissionais dos NAS a serem desenvolvidas em conjunto com as equipes de saúde da família, equipes de atenção básica para populações específicas e ou academia da saúde. Define-se que cada NAS 1 realize suas atividades vinculado, no mínimo, 8 e, no máximo, 15 equipes de saúde da família e ou equipes de atenção básica para populações específicas. Excepcionalmente, nos municípios com menos de 100 mil habitantes dos estados da Amazônia Legal e Pantanal Sul-Mato-Grossense, poderá ser vinculado, no mínimo, 5 e, no máximo, 9 equipes. Define-se que cada NAS 2 realize suas atividades vinculado, no mínimo, 13, no máximo, 7 equipes de saúde da família. Os NAS 3, que são suprimidos por esta portaria, se tornarão automaticamente NAS 2. Para isso, os municípios com projetos de NAS 3 anteriormente enviados ao Ministério da Saúde deverão enviar para a CIB documento que informa as alterações ocorridas. Fica garantido o financiamento dos NAS intermunicipais já habilitados em data anterior, porém extinta a possibilidade de implantação de novos a partir da publicação desta portaria. Cada NAS poderá ser vinculado, no máximo, 3 polos do Programa Academia da Saúde em seu território de abrangência, independentemente do tipo de NAS e da modalidade do polo implantado. Para cada polo vinculado à equipe do NAS, deverá existir pelo menos um profissional de saúde de nível superior com carga horária de 40 horas semanais ou 2 profissionais de saúde de nível superior com carga horária mínima de 20 horas semanais cada, que será, ao responsável, pelas atividades do Programa Academia da Saúde. Este, profissional, deve
M. Ter formação compatível e exercer função relacionada às atividades da Academia da Saúde. Quanto ao NAS, compete às secretarias de saúde dos municípios e do Distrito Federal definir o território de atuação de cada NAS de acordo com as equipes de saúde da família e/ou equipes de atenção básica para populações específicas às quais eles estiverem vinculados. Propiciar o planejamento das ações que serão realizadas pelos NAS, de forma compartilhada entre os profissionais, equipe ED-NAS, ESF e equipes de atenção básica para populações específicas. Selecionar, contratar e remunerar os profissionais dos NAS, em conformidade com a legislação vigente nos municípios e Distrito Federal. Disponibilizar espaço físico adequado nas UBS e garantir os recursos de custeio necessários ao desenvolvimento das atividades mínimas descritas no escopo de ações dos diferentes profissionais que comporão os NAS, não sendo recomendada estrutura física específica para a equipe de NAS. Programa Saúde na Escola. O Programa Saúde na Escola, PSE, instituído pelo Decreto Presidencial número 6.286, de 5 de dezembro de 2007, surgiu como uma política intersetorial entre os Ministérios da Saúde e da Educação, na perspectiva da atenção integral, promoção, prevenção, diagnóstico e recuperação da saúde e formação, à saúde de crianças, adolescentes e jovens do ensino público básico, no âmbito das escolas e unidades básicas de saúde, realizada pelas equipes de saúde da atenção básica e educação de forma integrada, por meio de ações de avaliação clínica e psicossocial que objetivam identificar necessidades de saúde e garantir a atenção integral a elas na rede de atenção à saúde, promoção e prevenção que articulem práticas de formação, educativas e de saúde, visando a promoção da alimentação saudável, a promoção de práticas corporais e atividades físicas nas escolas, a educação para a saúde sexual e reprodutiva, a prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas, a promoção da cultura de paz e prevenção das violências, a promoção da saúde ambiental e desenvolvimento sustentável, educação permanente para a qualificação da atuação dos profissionais da educação e da saúde e formação de jovens. A gestão do PSE é centrada em ações compartilhadas e corresponsáveis. A articulação intersetorial das redes públicas de saúde, de educação e das demais redes sociais se dá por meio dos grupos de trabalho intersetoriais, GTI, federal, estadual e municipal, que são responsáveis pela gestão do incentivo financeiro e material, pelo apoio institucional às equipes de saúde e educação na implementação das ações, pelo planejamento, monitoramento e avaliação do programa, sobre o processo de implantação, credenciamento, cálculo dos tetos das equipes de atenção básica e do financiamento do bloco de atenção básica. Para a implantação e credenciamento das equipes de atenção básica, descritas neste anexo, os municípios e o Distrito Federal deverão I. Realizar projeto S. De implantação das equipes de saúde da família, com ou sem os profissionais de saúde bucal, das equipes de agentes comunitários de saúde, das equipes de atenção básica para populações específicas e do NAS. Os itens que devem minimamente constar do projeto estão descritos no anexo B desta portaria. Segunda, aprovar projeto elaborado nos Conselhos de Saúde dos municípios e encaminhá-lo à Secretaria Estadual de Saúde ou sua instância regional para análise. O Distrito Federal, após a aprovação por seu Conselho de Saúde, deverá encaminhar sua proposta para o Ministério da Saúde. Terceira, cadastrar os profissionais das equipes, previamente credenciadas pelo Estado conforme decisão da CIB, nos CNIS, e alimentar os dados no sistema de informação que comprove o início de suas atividades, para passar a receber o incentivo correspondente às equipes efetivamente implantadas. Solicitar a substituição, nos CNIS, de categorias de profissionais colocados no projeto inicial caso exista a necessidade de mudança, sendo necessário o envio de um ofício ao Estado justificando essa alteração. Para a implantação e credenciamento das referidas equipes, as Secretarias Estaduais de Saúde e o Distrito Federal deverão I. Analisar e encaminhar as propostas de implantação das equipes elaboradas pelos municípios e aprovadas pelos Conselhos Municipais à Comissão Intergestores Bipartite, CIB, no prazo máximo de 30 dias, após a data do protocolo de entrada do processo na Secretaria Estadual de Saúde ou na instância regional. Após aprovação na CIB, cabe à Secretaria de Saúde dos Estados e do Distrito Federal informar ao Ministério da Saúde, até o dia 15 de cada mês, o número de equipes, suas diferentes modalidades e composições de profissionais com as respectivas cargas horárias que farão jus ao recebimento de incentivos financeiros da atenção básica.
Terceira, submeter a CIB, para resolução, o fluxo de acompanhamento do cadastramento dos profissionais das equipes nos sistemas de informação nacionais, definidos para esse fim. Submeter a CIB, para resolução, o fluxo de descredenciamento e/ou bloqueio de recursos diante de irregularidades constatadas na implantação e no funcionamento das equipes a ser publicado como portaria de resolução da CIB, visando a regularização das equipes que atuam de forma inadequada. V. Responsabilizar-se perante o Ministério da Saúde pelo monitoramento, controle e avaliação da utilização dos recursos de incentivo dessas equipes. Para o cálculo do teto máximo de equipes de saúde da família, de agentes comunitários de saúde, de equipes de saúde bucal e dos núcleos de apoio à saúde da família, a fonte de dados populacionais utilizada será a mesma vigente para cálculo do recurso per capita definida pelo IBGE e publicada pelo Ministério da Saúde. A saúde da família com ou sem os profissionais de saúde bucal, o número máximo de ESF com ou sem os profissionais de saúde bucal pelas quais o município e o Distrito Federal podem fazer jus ao recebimento de recursos financeiros específicos será calculado pela fórmula população 2.400. B. Agentes comunitários de saúde, o número máximo de ACS pelos quais o município e o Distrito Federal podem fazer jus ao recebimento de recursos financeiros específicos será calculado pela fórmula população 400. Para municípios dos estados da região Norte, Maranhão e Mato Grosso, a fórmula será população da área urbana 400 mais população da área rural 280. C. Núcleo de apoio à saúde da família, NAS, o número máximo de NAS 1 aos quais os municípios e o Distrito Federal podem fazer jus para recebimento de recursos financeiros específicos será calculado pelas fórmulas. I. Para municípios com menos de 100 mil habitantes da Amazônia legal igual número de ESF do município 5. Segunda. Para municípios com 100 mil habitantes ou mais da Amazônia legal e para municípios das demais unidades da Federação igual número de ESF do município 8. O número máximo de NAS 2 aos quais o município pode fazer jus para recebimento de recursos SOS financeiros específicos será de 1 NAS 2. D. O teto máximo de equipes de saúde da família ribeirinha e fluvial e equipes de consultório na rua será avaliado posteriormente, de acordo com cada projeto. O financiamento da atenção básica deve ser tripartite. No âmbito federal, o montante de recursos financeiros destinados à viabilização de ações de atenção básica à saúde compõe o bloco de financiamento de atenção básica, bloco AB, e parte do bloco de financiamento de investimento. Seus recursos deverão ser utilizados para financiamento das ações de atenção básica descritas na RENASES e nos planos de saúde do município e do Distrito Federal. Os repasses dos recursos do bloco AB aos municípios são efetuados em conta aberta especificamente para esse fim, de acordo com a normatização geral de transferências de recursos fundo a fundo do Ministério da Saúde, com o objetivo de facilitar o acompanhamento pelos conselhos de saúde no âmbito dos municípios, dos estados e do Distrito Federal. O Ministério da Saúde definirá os códigos de lançamentos, assim como seus identificadores literais, que constarão nos respectivos avisos de crédito, para tornar claro o objeto de cada lançamento em conta. O aviso de crédito deverá ser enviado ao Secretário de Saúde, ao Fundo de Saúde, ao Conselho de Saúde, ao Poder Legislativo e ao Ministério Público dos respectivos níveis de governo. Os registros contábeis e os demonstrativos gerenciais mensais devidamente atualizados relativos aos recursos repassados a essas contas ficarão, permanentemente, à disposição dos conselhos responsáveis pelo acompanhamento e a fiscalização, no âmbito dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e dos órgãos de fiscalização federais, estaduais e municipais, de controle interno e externo. Os municípios deverão remeter, por via eletrônica, o processamento da produção de serviços referentes ao bloco AB ao Ministério da Saúde ou à Secretaria Estadual de Saúde, de acordo com o cronograma pactuado. As secretarias de saúde dos estados e do Distrito Federal devem enviar as informações ao DataSUS, observando o cronograma estabelecido pelo Ministério da Saúde. De acordo com o artigo 6º do Decreto nº 1.65195, a comprovação da aplicação dos recursos transferidos do Fundo Nacional de Saúde para os fundos estaduais e municipais de saúde, na forma do Decreto nº 1.23294, que trata das transferências,
fundo a fundo, deve ser apresentada ao Ministério da Saúde e ao Estado, por meio de relatório de gestão aprovado pelo respectivo Conselho de Saúde. Da mesma forma, a prestação de contas dos valores recebidos e aplicados no período deve ser aprovada no Conselho Municipal de Saúde e encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado ou município e à Câmara Municipal. A demonstração da movimentação dos recursos de cada conta deverá ser efetuada, seja na prestação de contas, seja quando solicitada pelos órgãos de controle, mediante a apresentação de relatórios mensais da origem e da aplicação dos recursos. Demonstrativo sintético de execução orçamentária. Demonstrativo detalhado das principais despesas. Muito obrigado por ter assistido esse episódio até o final. Amanhã sai o último episódio da série sobre a PNAB. Espero que estejam gostando. Peço que compartilhem e curtam o nosso vídeo para que possa chegar a mais pessoas. Muito obrigado por ter assistido e até a próxima aula.